Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Nós estamos aqui para falar para você neste momento de um tema um tanto polêmico, um tema em que muitas pessoas preferem não comentar. Sacrifícios macabros. Será que Deus se agrada dessas coisas? Será que Deus se agrada de sacrifícios feitos de humanos? É um tanto polêmico, meus amigos. E nós vamos falar sobre isso agora. Eu sou o pastor Zaqueu, aqui da Igreja Apostólica Pacentar. Tenho aqui comigo nessa tarde a pastora Ariel. Boa tarde, pastora. Boa tarde, que Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse início de noite, né, pastor? Início de noite, por esse exatamente. assunto tão polêmico, né, para que venha trazer entendimento para você. Você que não possui entendimento sobre isso, hoje aqui nessa conversa maravilhosa nós vamos esclarecer todas as dúvidas, né? Exatamente. Temos aqui também conosco o obreiro Rambo. Boa tarde, Rambo. Boa tarde, pastor. Se estamos ouvindo, é um assunto bem interessante, pastor. É um assunto que atrai o conhecimento, né? Exatamente. É um assunto que atrai a gente, desperta o interesse da gente conhecer mais, né? E de fato é um assunto polêmico, né? Sacrifícios às entidades malignas, entidades que nós entendemos que são espíritos malignos, né? Que recebem tais oferendas, tais ofertas. A Bíblia está repleta de relatos de sacrifícios de pessoas que tentavam agradar aos seus deuses, né? Pessoas que tentavam agradar aos seus deuses, seus senhores, né? E a Bíblia ainda diz e nos deixa claro que aquele a qual você se submete, esse é o teu Senhor. Aquele a qual você se inclina perante Ele, este é o seu Deus. E nós nos inclinamos, né, ao Senhor Jesus, ao verdadeiro Deus. Né? Nós só nos rendemos, só nos curvamos perante ao Senhor Jesus. E esse Pode falar. Esse nosso Deus verdadeiro já fez o sacrifício do seu próprio filho. Exatamente, Então, já não precisa mais sacrificou ter. seu próprio filho, exatamente, né? O nosso Senhor Jesus já foi sacrificado. O único que nós conhecemos que foi sacrificado a Deus verdadeiramente foi o próprio Filho de Deus. O único ser humano e divino ao mesmo tempo que foi sacrificado foi Jesus Cristo, né? Foi dado como oferta pelos nossos pecados. Mas Oferta viva, né, pastor? uma oferta viva, exatamente, uma oferta viva. Mas nós entendemos que ainda existem pessoas, ainda existem seres no mundo inteiro que fazem sacrifícios, né? Há pessoas que fazem sacrifícios, oferendas de animais, né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, né, pastora? A gente encontrar por aí nas esquinas, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós vemos, né, muitos sacrifícios que as pessoas fazem nas encruzilhadas, pessoas que acreditam nos seus deuses, né, como eles chamam de, como que falam aqui? Os seus deuses, né? Pessoas que têm as suas crenças, as suas religiões, né? E pessoas que acreditam de fato estarem agradando aos seus deuses com essas oferendas. Pessoas que fazem as suas oferendas nas encruzilhadas, na Mata Virgem, na cachoeira. Pessoas que vão à beira da praia fazer as suas oferendas às suas entidades. Mas nós entendemos que esse tipo de sacrifício não pode ser feito ao Deus verdadeiro, né? Esse tipo de sacrifício não pode ser feito a Jesus Cristo. É um tipo de sacrifício que Jesus Cristo não aceita. Então nós entendemos que esse tipo de sacrifício não é agradável a Deus. Mas nós não somos intolerantes às religiões. Pelo contrário, nós só queremos saber a sua opinião. Se você acha que Deus se agrada, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, ele se agrada desse tipo de oferta, desse tipo de oferenda. Será que Deus está feliz com essas ofertas, essas oferendas que são feitas a outros deuses, a outros senhores? Porque aquele a qual você se curva, aquele a qual você adora, este é o teu Senhor. Nós adoramos a Jesus, adoramos
ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, e nenhum tipo de sacrifício assim é feito a Deus, né? No passado, é real, isso é fato, que era-se feito sacrifício de animais a Deus, né? Era feito sacrifício de animais a Deus, ofertas queimadas ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador. Mas isso até o momento em que Jesus Cristo foi sacrificado, né? Até o momento do sacrifício de Jesus. A partir do momento que Jesus Cristo foi crucificado, então se encerrou ali a matança de animais, né? Encerrou ali os sacrifícios feitos de animais a Deus, porque o maior sacrifício ele foi feito, que foi Jesus Cristo derramar o sangue dele. Fala, pastor. Estou concordando, é verdade. Fala, Rafa. Estou concordando também. Né? De fato, Jesus morreu, estamos vivenciando, né, o tempo da graça, e hoje em dia não precisa da gente sacrificar de fato animais. Tudo que na realidade Jesus requer de nós é o nosso coração, né, em adorar Ele em espírito, em verdade, entregar a Ele o coração de fato, com verdade, né? O sacrifício vivo que Deus se agrada é o nosso coração. O apóstolo Paulo disse, né? Para a gente sacrificar a Deus, entregar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente, é o nosso culto racional, sacrificar as nossas vontades, sacrificar o nosso... Algo de todos os dias, né? Todos os Foi o que dias. Jesus falou, né? Da onde eu vim, para vocês irem para onde eu vim, vocês têm que nascer de novo. Sim, exatamente. Ela tem que nascer de novo. Aí o religioso, Nicodemos. Nicodemos, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, né? Não é dessa forma. Não é dessa maneira, é uma forma de se sacrificar, negar a si mesmo, né? Voltar a ser criança, deixar de lado os pensamentos ruins, as Tomar o coisas, leite, né? O que Jesus diz, né? Tomar o leite. Criança toma leite, né? Você é criança de novo. Voltar a ser criança, ter a inocência da criança, né? Exatamente. E nós temos aqui alguns dados, né, de sacrifícios que são feitos para entidades malignas, né? Nós vamos ver aqui agora, você pode confirmar conosco, você pode, se você quiser, você pode pesquisar aí na rede, né, na internet, você pode pesquisar aí. Essa fonte, ela foi tirada do livro, né, do livro aqui do O Homem de Palha, de Robin Hood, né? O Homem de Palha, de Robin Hood. Você pode pesquisar aí, que você vai encontrar, né? Tem até um filme que fala sobre isso, né? Então nós vamos ver aqui, olha, em um ritual macabro, os celtas era um povo que existia no passado, queimavam criminosos para agradar deuses das águas e da agricultura. Este povo, os celtas, que ocupavam parte da Europa no século IV a.C. e I a.C., tinham vários tipos de sacrifícios. Com frequência, vítimas eram enforcadas para o deus Esus, queimadas para Taranis, ou afogadas para Teutates. Mas o método mais famoso, ainda que não haja certeza absoluta de seu uso, era o espantalho de fogo. Olha só, pessoas eram incendiadas em figuras feitas de madeira e palha, com pelo menos 4 metros de altura. Olha que covardia, né? Olha, colocava a pessoa em pé, né, em formato de espantalho, e queimava ela viva, sacrificando ela para os seus deuses. Aí diz mais assim, olha, moradores se apresentavam para ajudar na construção da estátua. Os sacerdotes celtas, conhecidos como druidas, conduziam o vento, mas a honra de atear o fogo no peito da imagem, usando uma forquilha como um chumaço de algodão em chamas, cabia ao próprio rei. Em volta da comunidade, entoava cânticos para o deus homenageado, possivelmente Arauíso
que cuidava das águas. O ritual servia para agradecer a colheita do ano anterior e pedir sucesso na próxima colheita. Por isso, era realizado em campos abertos, na entrada da área de plantio, mas também servia como condenação em geral para as vítimas. Eram ladrões ou outros criminosos. Eles ficavam presos em gaiolas de madeira construída dentro do espantalho. Então, veja bem, esse tipo de adoração dos celtas, né? Pegavam seus criminosos e era uma maneira de punir os criminosos e ofertar aos seus deuses, né? Dando os humanos, né? Ofertando seres humanos queimados aos seus deuses. Imagina nos dias de hoje se houvesse esse tipo de adoração ainda, se fosse permitido esse tipo de adoração, né? Imagina pegar as pessoas estando no presídio. Seria uma sentença de morte, como é que é? Uma sentença de morte? Como é que é o nome? Seria de morte. Uma pena de morte, tipo a cadeira elétrica, Só que de outra forma. mas para oferecer a um Deus. No caso. Imagina se isso fosse permitido nos dias de hoje. Imagina. E todos têm direito à vida, né? Todos têm direito à vida. Segundo a Constituição. Imagina, Então. olha só para você ver. O sujeito está lá na cadeia. O sujeito está condenado à prisão perpétua. Aí uma determinada religião pega esse sujeito e diz, não, nós estamos aqui para fazer um sacrifício para o nosso Deus, entre aspas, né? Deus com D minúsculo, e pega esse sujeito e sacrifica ele em oferta ao seu Deus, queima ele vivo, Talvez, pessoal, a sua entidade. Analisando assim o que tu leu, hoje tem muitas pessoas sendo enganadas, né? Adorando deuses falsos. De outra maneira. Quem sabe muita gente aí fazia esse ritual achando que está matando um ladrão, alguém que realmente, no ponto de vista, não precisava estar vivo porque estava fazendo mal à sociedade. Mas não porque era um ritual macabro, mas porque ele está sendo morto. Talvez muita gente estava sendo enganada, fazendo uma coisa, mas no fundo era outra. Tu entendeu? Mas na verdade, de qualquer forma, eu acredito que essas pessoas estavam sendo enganadas. De qualquer maneira. Mas eles estavam adorando um Deus naquele momento que eles não queriam fazer isso. Eles só queriam A vingança? a vingança do que ele teve. Pode ser. Pode Entendeu? ser. Pode ser que muitos só queriam a vingança Mas naquele não tem nada- condenado, É, né? Mas Achando que estava fazendo um bem para a sociedade. mas não adorando um Deus falso. Né? sim, Mas com Pode ser. a intenção de criar uma rotina de ano matando um matando hoje, pessoas. porque estão roubando. Tipo assim, eliminando ali os seus assassinos, pena de morte, tira. eliminando os presidiários, É, talvez eles estavam seja. ali, pode ser, Pode né? ser que seja. De repente Né? eles nem estavam cultuando um Deus. Mas, agora olhando do parâmetro bíblico, o que você acha que Deus, olhando do céu, Deus verdadeiro, Deus dando criador o dos céus e da filho dele, terra, o que Deus imaginava desse povo? Será o que passava na mente de Deus vendo essa situação? O que você acha? Errados eles estavam, né? Querendo ou não, naquilo. Se tem alguém que pode tirar a vida de alguém, Meu Deus, é só Deus. É uma verdade. Só Deus. Agora, a Bíblia relata de um outro Deus aqui, né? Esse daqui, a Bíblia fala bastante sobre ele, que é o Deus Moloque. O que era o Deus Moloque? O Deus Moloque, ele era uma imagem, né? Uma estátua gigantesca. E a boca do Deus Moloque era uma fornalha, onde as pessoas pegavam, não criminosos, ladrões, bandidos, assassinos, não, nada disso. Pelo contrário, as pessoas pegavam crianças, inocentes, e jogavam dentro da boca do Deus Mas não os Moloque, filhos deles, que era uma os outros. fornalha. Aí a gente não sabe. Aí Não, alguns sacrificavam os próprios filhos. Acredito que sim.
infelizmente, tinha aqueles que sacrificavam os próprios filhos para ter algum benefício desse Deus, para receber alguma bênção desse Deus. Agora imagina, Se Deus já deu uma bênção que é o filho, né? se Deus já deu uma bênção, que é o filho, pegar o filho e sacrificar o filho a uma entidade maligna, a um espírito maligno. Não, mas Na aqui, verdade, no é uma caso, imagem. Se lá, igual está escrito em Levíticos, era antes de Jesus. Né? O Jesus ainda não tinha vindo à Terra, mas eles já tinham essas práticas mesmo, desde a antiga Grécia, aquela coisa toda. Jesus ainda não tinha vindo na Terra, mas o próprio povo de Deus, antes da vinda de Jesus, cometeram essas barbaridades, essas coisas horrendas. O próprio povo de Deus. Levado, né, pelo fermento das falsas religiões. É por isso que Jesus disse, né? Jesus disse para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, né? Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com certas seitas religiosas. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus e esclarecer para todo mundo que Jesus Cristo é o único Senhor. Jesus Cristo é o único Deus. Jesus Cristo é o único Deus. Nós temos que esclarecer, porque tem seitas religiosas que levam as pessoas a pecarem contra Deus. E acaba confundindo muitos que estão no caminho do Senhor. Muitos que estão na presença de Deus acabam sendo confundidos. Está entendendo? Vamos ver aqui sobre o Moloque. Vamos lá? Vamos ver aqui sobre o Deus Moloque. Diz assim, olha. Assim diz sobre ele: Moloque era um deus dos amonitas, que era adorado na terra de Canaã. O culto a Moloque ficou conhecido pelo sacrifício de crianças em honra ao ídolo. Na Bíblia, Deus proibiu a adoração a Moloque. Os povos da terra de Canaã adoravam vários deuses falsos. Moloque era um desses deuses, associado ao povo amonita. O ritual mais notório da adoração a Moloque era o sacrifício de crianças, e eram queimadas no fogo para agradar a esse Deus. Além disso, o culto a Moloque provavelmente envolvia as práticas típicas de outros rituais pagãos, tipo prostituição, imoralidade sexual e idolatria. Olha só para você. Moloque e o povo israelita. Deus proibiu por completo a adoração a Moloque, especialmente o sacrifício de crianças. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 2. Vamos olhar aí? Levítico, capítulo 20, versículo 2. Vamos ver aqui na palavra de Deus, ó. Onde Deus proibiu ao povo de Deus fazer esse tipo de sacrifício. Levítico, capítulo 20. Como você vai adorar, né? O próprio Senhor Jesus disse: como você vai agradar a dois senhores? Não tem como agradar a dois senhores. Ou agrada a Deus, ou agrada ao mundo. Não tem como agradar dois senhores. Não tem como agradar dois senhores, não é verdade? Não tem como estar dividido, né? Não tem como estar dividido. Não dá para agradar a Deus, a Jesus Cristo e a Moloque. Não tem como. Quer ler aí, ô Ramo? Pode ler, pastor. Vou ler aqui então. Quer ler, pastor? Levítico, capítulo 20, versículo 2 ao 5. Diz assim: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinaram em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra este homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o seu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem,
quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra este homem e o contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Então, veja como Deus fica revoltado. Olha como Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra, fica revoltado com aqueles que sacrificaram dos seus filhos a Moloque. Aqui fala em semente. Então, esse tipo de religião tinha suas práticas demoníacas, tinha suas práticas espalhadas, escancaradas, para todo mundo ver. Todo mundo podia chegar lá e sacrificar os seus filhos, sacrificar as suas crianças, matar as suas crianças a essas entidades malignas. Você sabe que o Brasil é um país considerado um país laico. Não? Sabia disso? O Brasil é um país laico. Graças a Deus, nós temos uma bancada cristã no Senado Federal que impede que muitas barbaridades sejam cometidas aqui no Brasil. Porque se não fosse a política cristã no meio dos políticos, muitas coisas horrendas poderiam acontecer no Brasil. Porque no carnaval passado que teve aí, cometeram maior barbaridade contra os cristãos. Foi ou não foi? Sim. Foi ou não foi? Cometeram uma grande barbaridade contra os cristãos, pegando a imagem de Jesus e arrastando no meio do sambódromo como se fosse um espetáculo, ridicularizando a nossa crença. O Satanás vencendo. Né? O Satanás vencendo Jesus. Imagina onde Satanás tem poder para vencer Jesus. Da onde o diabo tem poder para vencer Jesus. A igreja evangélica tem sofrido perseguições aqui no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por causa de muitas religiões, porque o Brasil é um estado laico, então muitas seitas se aproveitam de que o Brasil é um estado laico para causar ridicularizações à igreja evangélica, aos servos de Jesus. Mas Deus está vendo. Amém? Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Essas barbaridades que aconteciam no passado aqui, só não acontecem nos dias de hoje aqui no Brasil, porque graças a Deus nós temos uma bancada evangélica que ainda defende os direitos do povo de Deus. Fala. Não, é quando as pessoas somem. Então, eu ia chegar nessa parte aí, mas você já chegou, vamos falar um pouquinho disso aí. Não é, a gente não Vamos pode falar garantir que não acontece, né? Porque hoje em A gente dia não sabe, né? o coração do ser humano, né, para fazer algo errado Pois e então. tal, né? Então a gente não pode colocar a mão no fogo. Mas... Fica tudo meio que obscuro, né? Nós não podemos afirmar, porque fica obscuro. Mas quantas crianças que nós vemos que sumiram nos últimos tempos? Quantas crianças que sumiram? Há anos isso. E há anos isso acontece. Há uns 3 anos atrás, uma mãe, né? Uma mãe aqui do bairro Humaitá, falou com a gente: pastor, hoje eu tive que colocar minhas crianças para dentro de casa às pressas. Meus filhos estavam brincando na rua, mas me falaram que estava passando um carro pegando crianças. Pegando crianças para quê? Ou é para tirar o órgão, órgão. Ou para vender os órgãos, né? Infelizmente nós sabemos que isso acontece, infelizmente nós sabemos. Ou para vender a própria criança. Ou né? para vender a própria criança. Mas para vender para quê? Para aqueles que não conseguem ter filho. Acontece também. Ou para fazer sacrifícios. Para fazer sacrifícios, né? Temos aí Para o bem que não é. Exatamente, para o bem é que não é. Nós temos aí está rolando aí na internet um famoso satanista que se converteu, que disse que se converteu, até então não tem nada comprovado, né? Que ele diz que tem vídeos de sacrifícios que ele fez, que ele não pode publicar, porque se ele publicasse, ele seria morto, ele seria de alguma forma morto, ou então ele seria preso, tá entendendo?
vídeos de sacrifícios que ele fez, que ele não pode publicar. De coisas que ele fala, né? Até de relato de pessoas levitando, esse tipo de coisa. Exatamente, de seres humanos levitando na hora das suas Rituais. dos seus rituais macabros que ele fazia. São rituais macabros. Então, nós entendemos que esse tipo de vídeos que ele não possa postar, pode ser que seja sim. Por que não? Pode ser que seja vídeos de sacrifício de crianças ou de sacrifício de seres humanos. Por que ele não pode mostrar? Alguma coisa tem. Está entendendo? Então, será que esse tipo de sacrifício não é feito nos dias de hoje? Como é que deixa eu gravar? Eu não sei. Vai ver a pessoa que mandou fazer, que encomendou o sacrifício, ela quer ver realmente se foi feito ou não. Né? Alguma coisa tem. Então, meus amigos, nós estamos falando aqui agora sobre oferendas, ofertas. Nós ofertamos a Deus, ofertamos na igreja, ofertamos quando ajudamos um necessitado, esse tipo de oferta. Mas as ofertas que eram feitas no passado, ofertas de animais, que eram feitas aos deuses estranhos, e ofertas de pessoas. É isso mesmo que você ouviu, ofertas de pessoas, sacrifício de seres humanos, que era feito a entidades malignas, aos espíritos malignos. Nós estamos falando aqui do Deus Moloque, o Deus Moloque. Alguém quer falar alguma coisa? Só eu que estou falando? Não, mas tá bom. Vamos continuar falando aqui então do Deus Moloque. Então, Deus proibiu que o povo de Israel fizesse algum sacrifício para o Deus Moloque. Deus disse, olha, quem fizer sacrifício ao Deus Moloque, quem pegar os seus filhos e sacrificar ao Deus Moloque vai ser morto, vai ser extirpado do meio do meu povo. Se o próprio povo não matar este homem, eu vou matar este homem. Deus disse. Né? E aí diz assim, ó, essa prática era horrenda ao Deus de Israel. Deus não queria que nenhuma criança morresse desse jeito. Quando os israelitas conquistaram Canaã, Deus ordenou a destruição de todos os povos que não se convertessem para eliminar este tipo de práticas repugnantes. No entanto, os israelitas não eliminaram todos esses povos e suas práticas. Pelo contrário, muitos passaram a adorar os deuses falsos, incluindo Moloque. Eles construíram altares a Moloque e sacrificaram seus filhos a esses ídolos. Ah, não, aí é inaceitável. Aí é inaceitável. Veja só, Deus havia proibido, Deus tinha proibido esse tipo de sacrifício, e Deus falou, olha, vocês vão entrar na terra que eu prometi. Quando vocês entrarem na terra, para vocês matar todas essas nações. Quem não se converter ao Deus verdadeiro é para matar todos eles, para nunca mais haver esse tipo de sacrifício. Hoje tem. E esse rapaz aí... Eles não sacrificaram todo mundo. Esse rapaz aí que falou que tem vídeo, que não pode mostrar. O que fez ele sair? Quando ele entrar verdadeiramente na palavra, como é que ele deve estar por dentro? Pois então. Tantas mortes, né? Ainda existe, ainda é uma incógnita. Muitos ainda não acreditam que ele se converteu de verdade. Né? Muitos ainda não acreditam que ele se converteu de verdade. Pode ser uma farsa. Pode ser que seja simplesmente uma farsa. Um tempo, depois volta. Pode ser que ele esteja usando isso porque ele é muito famoso. Ele é muito famoso. Um vídeo que ele faz na internet faz ele ganhar 2 milhões de reais em uma semana. Está entendendo? Ele é muito famoso. Ele é um bruxo muito famoso. Pessoas da mais alta classe procuram ele para fazer esses tipos de sacrifício. Ou sacrifícios parecidos. Está entendendo? Então, ainda não conseguimos ainda ter uma certeza de que ele se converteu. Porque só mesmo Deus
que pode sondar os corações para ter ainda a certeza que E eles o se tempo converteram. que vai mostrar os frutos dele, né? Exatamente. Os tempos Mas vão- nos o tempo vai finais dos mostrar. tempos surgirão o quê? Muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. Enganarão Né? a muitos. Então, quando o apóstolo Paulo se converteu, houve um tempo, no início da conversão dele, os cristãos não acreditavam. Peraí, ele estava perseguindo, né? Ele estava repente- perseguindo a gente ontem. De repente ele se converte. Peraí, nós não acreditamos ainda. Tem que haver um processo, né? Tem que haver uma transformação verdadeira. E aí eu começo a irmã, né? Não acredito. Só o tempo. O tempo vai mostrar. Então, esse moço que se converteu ao cristianismo, pelo menos ele disse que se converteu, tem que provar primeiro, né? Para a gente poder entender e acreditar. Provar no local que mora, não no Exatamente. outro lugar. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem que ver a transformação dele para a gente poder acreditar. Então, Deus ficou chateado porque o povo começou, pastora, a sacrificar aos deuses estranhos. O povo começou a levantar altares, está escrito aqui no livro de Jeremias. Jeremias, que foi um profeta que, olha, que lutou muito contra a idolatria. Jeremias, que foi um profeta que lutou muito contra a prostituição, contra as coisas erradas. Jeremias capítulo 32, versículo 35, está escrito assim. Jeremias 32, versículo 35, está escrito assim. Quer que eu leia, pastor? Lê aí, Para participar um pouco, né, pastor? por favor. E ele levará Zadequias para a Babilônia, e ali estará até que eu vieste, até que eu viste. Você está em qual, irmão? Capítulo 32, versículo 35. 32. 35. Jeremias capítulo 32, versículo 35. Tá, 35. E edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Imom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo. A Moleque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Olha só, tá vendo? É inaceitável, é a abominação aos olhos de Deus. Você que já passou pela sua cabeça fazer sacrifício aos deuses estranhos. Você que já passou pela sua cabeça fazer oferenda aos deuses estranhos. Você que já passou pela sua cabeça sacrificar seus filhos ao Satanás para ter algum benefício, para ter dinheiro, para ter riqueza, para ter fama. Isso não é de Deus, isso não provém de Deus. É inaceitável, é abominação aos olhos do Senhor. O povo, mesmo Deus falando para destruir esse povo, o povo não destruiu. O povo de Deus não destruiu completamente essa gente. E depois de um tempo, essa gente veio a contaminar o povo de Deus. Então, aquilo que não é de Deus, a gente tem que colocar fora. O que não serve a Deus, aquilo que não agrada a Deus, tem que ser tirado do meio do povo de Deus. Qualquer pensamento que passa na sua cabeça, que não vai agradar a Deus, você tem que eliminar da sua mente. O seu pensamento tem que passar somente as coisas de Deus. Né? Vamos continuar aqui? Mesma coisa, pastor, tu vai conversar com alguém, se não for para alimentá-lo bem, e se vai me contar uma coisa, se não vai me fazer bem, nem conta. Exatamente, lógico, com certeza. Se não vai fazer bem, para que eu vou colocar? Não, nem precisa, né? É verdade. Aí diz assim, ó, continuando aqui comentando da leitura da Bíblia, o vale de Ben-Hinom, perto de Jerusalém, se tornou um dos lugares principais onde crianças eram queimadas para Moloque. Mais tarde, o rei Josias destruiu o santuário de Moloque em Ben-Hinom, que passou a ser usado como lugar para queimar lixo. Está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. No entanto, o sacrifício de criança a Moloque não foi completamente eliminado. E essa foi uma das razões porque os judeus foram castigados com o exílio. Olha só, Deus castigou o povo. Né? Deus fez com que o povo
perdesse a sua terra, fosse para a Babilônia, ficasse lá escravizado durante muitos anos, porque o povo ainda fazia as práticas das suas feitiçarias, ao deus Moloque, sacrificando criança inocente, meu Deus. Na igreja evangélica nós nem batizamos crianças. Por que nós não batizamos criança, pastor? Porque elas são inocentes. Criança elas não inocente. têm pecado algum. Por quê? Não tem pecado. A criança é de Deus. Criança é do Deus, é de Jesus. Criança é de Deus. E esses povos sacrificavam crianças. Nos dias de hoje, será que ainda existe algum bruxo que tem coragem de sacrificar criança? Deve ter, será que tem? Ou não tem? Ô pastor, a gente está falando de Fica casa uma aqui de interrogação, rituais, né? Mas hoje em dia, vamos ser bem sinceros, não precisa nem de ritual, né? Para sacrificar criança, para jogar no lixo, para matar. Quantas mães abandonam os filhos no lixo? Quantas Antigamente, mães abandonam os filhos no lixo? antigamente Na porta do hospital? tinha, eu acho que era um hospital que tinha, eu não sei o nome, tipo de uma era redondo, girava, as mães que não queriam ter filho botavam ali, aí o pessoal de dentro girava e pegava o filho. Lembra, sabe disso? Não? Não. Isso é muito antigo. As mães que tinham filhos não queriam, não tinham condições de cuidar. E Mas- elas zoavam os Mas ainda assim é melhor do que Botar deixar no na lixo. rua. Porque a igreja Do que católica, matar. porque a igreja católica livrou muitas crianças da morte, Sabe o que eu cuidando vi? dessas crianças, sabia? Muitas crianças que eram deixadas do hospital ia para alguma instituição, para a igreja Era um católica, convento, e a convento, e a igreja cuidava ali. Eu vi no noticiário que a mãe, ela deu o bebê recém-nascido para pagamento de droga. Aí. Olha que não matou, mas É o mesmo que sacrificar o demônio. Tá entendendo? É o mesmo que fazer um sacrifício. casos aí De do outra pai maneira, né? jogado De outra da maneira. janela. Mas do essa prédio. criança já está nascendo ali e vai viver uma vida amaldiçoada. Só que o demônio, ele tá feliz porque ela conseguiu machucar Deus fazendo aquilo. Exatamente. É isso que ele quer, né? Está entristecendo o Senhor. Não é verdade, pastor? Vamos continuar aqui. Então hoje em dia não é só na questão dos rituais, né? Tem outro tipo de sacrifício, Que a né? palavra de Deus fala que o mundo já é do Já no maligno. já é no maligno. Então a gente já vive isso sem precisar de estar numa crença, numa denominação, enfim, a gente já vive certo tipo de coisa, né? Exatamente. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Aí diz assim, ó. Como era Moloque? Era um demônio? A Bíblia não descreve como eram as imagens de Moloque. Também não conta detalhes sobre os rituais associados. Apenas nos dá o essencial para entendermos por que era repugnante. O resto é melhor ficar no esquecimento, verdade, né? Graças a Deus. Para não voltar a ser repetido. A Bíblia não diz que Moloque era um demônio. Era apenas um deus falso. Olha só, Moloque era um deus falso. Toda idolatria é um deus falso. Presta atenção. Toda imagem de escultura é um deus falso. Pastor Zaqueu, o senhor está sendo... Como que diz? O senhor... Julgando isso? Senhor, não. Generalizando. Qual aquela palavra que fala? Difamando as religiões. Sendo intolerante. Pastor Zaqueu, o senhor está sendo intolerante. É um intolerante religioso. Não, eu não estou sendo intolerante religioso. Eu não sou intolerante às religiões. A Bíblia diz, eu só estou falando o que a Bíblia se refere. A Bíblia diz que a adoração a imagens de escultura é idolatria. E segundo a Bíblia Sagrada, então a adoração a Moloque era uma idolatria. A adoração a qualquer imagem, segundo a Bíblia Sagrada, é idolatria. É uma idolatria. Então, tais práticas não devem ser feitas, porque desagradam a Deus. O povo de Deus, o povo que crê em Jesus Cristo, não deve adorar nenhuma imagem, nenhuma idolatria deve haver no meio do povo de Deus. E aí diz assim, olha só,
A Bíblia não diz que Moloque era um demônio. Era apenas um deus falso, criado por homens. Não existia de verdade. No entanto, toda idolatria abre portas para a ação dos demônios. Aonde está escrito, pastor? Deuteronômio 32, 17. Lê aqui para nós, pastor, agora. Em nome de Jesus. Participa também. Deuteronômio 32, 17. Isso. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Veja o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Está vendo aí? Então, sacrifícios a deuses criados por mão de homens, sacrifícios a deuses que vieram há pouco tempo. Quem criou esse Deus? Quem criou essa imagem? Quem fez essa escultura? Algum homem. Então não é o Deus celestial, não é Jesus Cristo que desceu na terra, não é o Deus divino. Fala. Ele pode ter criado um sentimento ruim que estava dentro dele. Por quê? Né? E muitos criam algumas imagens de escultura com um sentimento ruim. Aonde já se viu, rapaz, um Deus com machado na mão para matar os outros? Que Deus é esse? Onde já se viu imagem de escultura do Deus que traz a prostituição para dentro de casa? Que Deus é esse? O Deus que cria contendas e confusões para gerar morte, inimizades. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É uma imagem distorcida do Deus verdadeiro. É uma imagem distorcida. É o que o diabo quer. Deus é amor maravilhoso, príncipe da paz, alegria, amor. E tudo isso traz uma imagem distorcida de Deus. É justamente o que o diabo quer. Exatamente. Tá Infelizmente, ó. Aí, uma coisa certa. Qualquer que seja adoração que não seja Jesus Cristo, está trazendo destruição para a sua vida. Tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na vida dessa pessoa, né? Exatamente. Às vezes é o vício, às vezes é uma televisão, uma coisa tão simples. Uma televisão está tomando lugar de Deus na vida daquela pessoa. Agora, pode falar. Tudo isso é a idolatria, é adorar a falsos deuses, né? É um tipo de adoração, sim. Com certeza é um tipo de adoração. Pastor, vamos orar? Vamos orar. Agora só uma pergunta. Você que está nos acompanhando. Você dá ofertas? Qual tipo de oferta você dá? Você que está nos acompanhando e teme a Deus. Teme ao Deus Todo-Poderoso. Teme a Jesus Cristo. Você frequenta uma igreja. Você dá ofertas na igreja que você vai? Você dá o dízimo na igreja que você frequenta? Você tem sido fiel a Deus nas suas ofertas e nos seus dízimos? Você tem dado ofertas com frequência na sua igreja? Porque se você dá ofertas na igreja, se você dá o dízimo na igreja, você não precisa fazer nenhum tipo de oferenda em encruzilhada, você não precisa fazer simpatia, você não precisa fazer fezinha em jogos, nada disso. Basta você confiar em Deus, pois está escrito na palavra do Senhor no livro de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. E o Senhor completa dizendo: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O vosso trabalho no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai ser produtivo, você vai produzir. Se você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, você vai comer do melhor dessa terra. É uma questão de tempo. Talvez você diz: ah, pastor, eu quero ser famoso,
eu quero ser rico, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com isso. Tudo vai acontecer na sua vida gradativamente. As bênçãos vão chegar, a fartura vai chegar, a provisão de Deus vai chegar na tua vida. Dia após dia, continue sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas a Deus, na igreja que você frequenta. Aqui na Igreja Apostólica Passantar, você pode enviar os seus dízimos, as suas ofertas, através do Pix, através da conta da Igreja Apostólica Passantar, direto para a conta da Igreja Apostólica Passantar. Você pode honrar a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, e Deus vai suprir todas as suas necessidades. Vamos orar então, em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor em favor de todos que nos acompanham agora. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre a vida deste homem, desta mulher que precisa de uma solução para a sua vida. E talvez muitas vezes essa pessoa já sacrificou aos espíritos nas encruzilhadas, na praia, na Mata Virgem, nas águas, e nunca obteve resultado dos seus pedidos, mas porque ela tem sacrificado aos deuses errados. Mas, Senhor, nós cremos segundo a Bíblia, segundo o que está escrito na palavra do Senhor. Se essa pessoa crer em Ti, meu Deus, se essa pessoa servir ao Senhor e ofertar ao Senhor de todo o coração, é certo que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades e não vai deixar lhe faltar nada. Então atenta os teus ouvidos para este que tem ofertado no altar do Senhor, para trazer soluções, meu Deus, soluções em todas as áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Você pode acompanhar a Igreja Apostólica Passantar no Instagram, também no Facebook, no YouTube, e pode seguir a Igreja Apostólica Passantar também no WhatsApp. Nós vamos ficando por aqui e estaremos qualquer momento de volta com mais uma live abençoada, com mais um vídeo, com mais uma programação para abençoar a sua vida. Pastor Ariel. Boa noite, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Rambo. Boa noite. Hoje culto, pastor, às 9h30. Culto.